Bacharel em Ciência Física e Matemática, engenheiro, inventor, abolicionista, monarquista brasileiro, foi exilado junto com a família imperial no período da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Ele passou seus últimos 6 anos trabalhando pelo desenvolvimento de alguns países africanos. Estamos falando dele, André Rebouças. Roda a vinheta. André Pinto Rebouças nasceu na cidade de Cachoeira, na região do Recôncavo Baiano, no dia 3 de janeiro de 1838, filho mais velho de Antônio Pereira Rebouças e Carolina Pinto Rebouças. Apesar do preconceito racial, seu pai, um mulato, foi um homem importante e de prestígio na época. Autodidata, obteve o direito de advogar em todo o país, representou a Bahia na Câmara dos Deputados por diversas legislaturas, foi secretário do governo da província de Sergipe, conselheiro do Império, tendo recebido o título de Cavaleiro Imperial da Ordem do Cruzeiro em 1823. André Rebouças sempre foi muito discreto quanto às considerações relativas à sua cor de pele e o preconceito que sofria. Poucas vezes falou sobre o assunto e quase não há referência ao problema no seu diário, utilizado pelos pesquisadores como importante fonte de informação histórica. Em fevereiro de 1846, sua família mudou-se da Bahia para o Rio de Janeiro, onde André frequentou alguns colégios, sempre com um ótimo rendimento escolar, até ingressar em 1854 na Escola Militar, depois chamada de Central e por fim de Politécnico, no Largo São Francisco, concluindo o curso preparatório em 1857 e sendo promovido a segundo tenente do Corpo de Engenheiro. Bacharelou-se em Ciência Física e Matemática em abril de 1859, na Escola de Aplicação da Praia Vermelha, obtendo um grau de engenheiro militar em dezembro de 1860. De fevereiro de 1861 a novembro de 1862, Rebouças e seu irmão Antônio estiveram na Europa em viagem de estudo. Na volta ao Brasil, ambos foram trabalhar como comissionados do Estado brasileiro na vistoria e aperfeiçoamento de portos e fortificações litorâneas, considerado estratégico para a defesa da soberania brasileira. Rebouças foi convocado para a Guerra do Paraguai, na qualidade de engenheiro militar, nela permanecendo durante o período de maio de 1865 a julho de 1886, quando teve que retornar ao Rio de Janeiro por motivo de saúde. Dirigiu a Companhia das Docas da Alfândega do Rio de Janeiro por 1866 a 1871, trabalhando na elaboração de projetos técnicos para novos portos, entre os quais o de Cabedelo, na Paraíba, o Maranhão, Recife e Salvador, e também no abastecimento d'água da cidade do Rio de Janeiro durante a seca de 1870. Em 1871, assumiu a direção da Companhia Docas Pedro II. Participou dos projetos da ferrovia Paraná-Mato Grosso, denominada Princesa Isabel, da Estrada de Ferro da Paraíba, denominada Conde Deu, e da Companhia Florestal Paranaense. Na década de 1880, se enganjou na Companhia Abolicionista, assim como também fez Joaquim Nabuco, com quem trocou significativas correspondências que pode ser encontrada no arquivo do documentário textuais do Centro de Documentação e Estudo da Histórica Brasileira, da Fundação de Joaquim Nabuco. Rebouças participou da criação de algumas sociedades anti-escravagistas, como a Sociedade Brasileira contra a Escravidão e a Sociedade Abolicionista da Central de Migração. Como abolicionista, contribuiu não apenas como intelectual para o ideário da abolição, mas também na efetiva atuação do movimento. Sua visão progressista e liberal o fez contrapor-se a todos os tipos de escravidão, não somente a negra, lutando ainda contra a reescravização dos imigrantes pelos donos da terra. Foi um dos poucos abolicionistas que anteviram as implicações mais profundas da eliminação da mão de obra escrava. Como abolicionista, contribuiu não apenas como intelectual para o ideário da abolição, mas também na efetiva atuação do movimento. Sua visão progressista e liberal o fez contrapor-se a todos os tipos de escravidão, não somente a negra, lutando ainda contra a reescravização do imigrante pelo dono da terra. Foi um dos poucos abolicionistas que anteviram as implicações mais profundas da eliminação da mão de obra escrava. Para ele, escravidão não está só no nome,
e sim no fato de usufruir do trabalho de miséria sem pagar o salário ou pagando apenas o escrito necessário para não morrer de fome. Defendia a emancipação e regeneração dos escravos pela aquisição da propriedade da terra. Para ele, a chave da transformação da agricultura brasileira era mudar o sistema de posse de terra. Essas ideias estão expostas no seu livro mais conhecido, Agricultura Nacional, Estudos Econômicos, Propaganda Abolicionista e Democrática. Ele queria implantar no país o que chamou de democracia rural brasileira. Sua afirmação, quem possui a terra possui o homem, resume na sua postura em relação aos problemas sociais do século XIX, além de indicar atualidades do seu pensamento. André Rebouças tinha grande prestígio pessoal junto a Dom Pedro II, no período compreendido entre a abolição da escravatura, 13 de maio de 1888 e a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, o imperador atribuiu importantes encargos, tendo assim a participação amplamente dos acontecimentos políticos do país. Monarquista, amigo pessoal do imperador Pedro II, Rebouças não aceitou a implantação do regime republicano. Decidimos seguir com a família imperial em seu exílio. Embarcou na madrugada de 16 de novembro de 1889, junto com ela num paquete, navio rápido e luxuoso, novamente a vapor. No período de 7 de novembro de 1889 a 24 de abril de 1891, morou em Lisboa, foi colaborador do jornal Gazeta de Portugal, onde, com estilo crítico e mordaz, escrevia contra o novo regime implantado no Brasil. Foi também correspondente do jornal de Londres, The Times. A pedido de Pedro II, que reconhecia estar vivendo os seus últimos dias de vida, Rebouças viajou para a França para encontrá-lo, ficando na companhia do mesmo do dia 28 de abril a 2 de maio de 1891. Mesmo depois da morte de Pedro II, Rebouças nunca mais retornou a Portugal e não ficou claro o porquê da sua decisão. Ele permaneceu na França até janeiro de 1892, poucos dias após a morte do ex-imperador do Brasil, no dia 5 de dezembro de 1891, indo trabalhar em Luanda, capital de Angola, na África, onde ficou por 15 meses. E em 1893 resolveu fixar-se em Funchal, capital da Ilha da Madeira. Abatido pelo exílio e por um estado de saúde precário, morreu no dia 9 de maio de 1898. Seu corpo foi resgatado na base de um penhasco a cerca de 60 metros de altura, próximo ao hotel em que vivia. No dia 18 de junho, seus restos mortais, vindo da Ilha da Madeira, foram transladados solenemente por mar das docas nacionais até a praia de Botafogo e dali a pé até o cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro, onde foram sepultados. É isso aí, meu povo. Esse é um pouco da história do grande André Rebouças. Eu peço a vocês que inscrevam-se no canal, ativem as notificações e fiquem por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Eu sou Diego Baraúna e fico por aqui e até o próximo vídeo.